Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de Esdras. E hoje, pessoal, vamos ler o capítulo 3. Pessoal, como sempre fazemos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 3, que fala sobre a reconstrução do altar e do templo. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do dia 1º do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, o que tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadab e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Resumindo, pessoal, o capítulo 3 de Esdras fala sobre a reconstrução do altar e do templo em Jerusalém, após o retorno do exílio na Babilônia. No 7º mês, o povo se reuniu em Jerusalém sob a liderança de Jesua, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel. Eles construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sacrifícios conforme as instruções da lei de Moisés. Apesar do medo dos povos vizinhos, eles realizaram o sacrifício diário e as festas conforme o calendário judaico, começando com a festa dos tabernáculos. Além dos sacrifícios diários, também trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor. No 2º ano após seu retorno, os israelitas começaram a trabalhar na reconstrução do templo. Zorobabel e Jesua coordenaram a obra, e os levitas supervisionaram os trabalhadores. Quando os alicerces do templo foram lançados, o povo se reuniu para celebrar. Os sacerdotes se vestiram com suas vestes especiais, e os levitas, descendentes de Asaf, cantaram louvores ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. A celebração foi mista. Muitos dos mais velhos que haviam visto o primeiro templo choraram em alta voz, enquanto outros gritaram de alegria. O som dos gritos e dos choros se misturou e era ouvido de longe. Concluindo, pessoal, lembre-se, a adoração e a obediência a Deus são fundamentais, mesmo em tempos difíceis, ou melhor, principalmente nos momentos difíceis. A reconstrução do altar e do templo, mencionados nesse capítulo, simbolizam a renovação da fé e do compromisso com Deus, lembrando-nos da importância de restaurar e manter firmes a nossa relação com o nosso Senhor. Viva isso! É isso aí, pessoal! Concluímos a leitura de mais um capítulo do livro de Esdras. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo, ok? Então fiquem na paz e que Deus abençoe.